Queria ler com vocês a palavra do Senhor que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu estava conversando com o irmão agora há pouco. Confesso a vocês que eu pedi muita graça ao Senhor para ministrar essa palavra esta noite, porque eu creio que a palavra de Deus fala muito ao meu coração quando ela aponta para mim algo que eu devo mudar. Algo que constrange o meu coração e faça que eu possa refletir o meu testemunho de vida, o meu caminhar para mudar. Então, eu creio que se eu não sou confrontado, se eu não percebo que eu preciso mudar, é porque a palavra do Senhor, ela de certa forma, ela não gerou uma certa vida no meu coração. E eu espero que aquilo que eu vou falar aqui esta noite, isso possa gerar vida em nossos corações, amém? Então vamos orar. Eu queria orar. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. E a Tua palavra eu sei que ela é poderosa. Ela muda. Ela transforma o nosso caráter. Mas para que isso possa acontecer, o meu coração tem que estar aberto para ouvir. Isso é minha decisão. E eu peço a Ti, ó Pai, que através dos nossos corações abertos, o Espírito Santo do Senhor possa penetrar de uma forma muito especial, para que haja uma mudança de atitude na nossa vida. É assim que eu oro, Pai, que a partir do momento que esta palavra sendo ministrada, isso vai trazendo vida no nosso meio. Que caia por terra agora tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que não vem do Senhor, e que a vontade do Senhor venha prevalecer aqui no nosso meio. Eu oro assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, em primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto. Completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes
prontidão no querer, assim a leveis a termo, segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio, e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito. O que muito colheu, não teve demais. E o que pouco, não teve falta. Esta palavra aqui, queridos, fala a respeito da oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia. Eu entendo que o que Paulo está falando aqui é a respeito de uma graça manifestada através da igreja de Macedônia. E hoje, muitos de nós não temos tanta compreensão a respeito da graça do Senhor. Porque muitas vezes nós imaginamos que a graça ela só foi feita, que ela só veio aparecer através da parte de Deus apenas para nos abençoar. Né? A Bíblia fala, pela graça sois salvos. Né? Então isso não é mérito, é uma graça que vem da parte de Deus e que ela é trazida para nós independentemente daquilo que nós somos, daquilo que nós praticamos. Então a gente imagina que a graça de Deus, ela é para nós, simplesmente para a minha pessoa. E não é isso, não é apenas isso. A graça de Deus, ela não se manifesta apenas para nós. A graça de Deus, ela se manifesta para compartilhar aquilo que nós recebemos. Ou seja, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, isso não pode ser trazido apenas para a minha pessoa, aquilo para que eu venha, aquilo que eu venha receber para o meu bel prazer, aquilo que é só para a minha vida. Mas é muito mais do que isso. O que Paulo está querendo dizer para esta igreja de Corinto, naquele tempo, e quer falar para nós aqui esta noite, que a graça de Deus, ela se manifesta em nossas vidas, para nós compartilharmos aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E Jesus, que é a graça de Deus, né, que a graça de Deus trazida a esse mundo, através de uma forma humana, ele manifestou essa verdade. Lá em Lucas capítulo 4, ele diz algo tremendo, quando ele estava falando para os seus discípulos, dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Imagine só, Jesus santo, Jesus, ele tinha um poder supremo no mundo espiritual, ele simplesmente veio ao mundo, ele saiu lá da sua glória, e ele veio ao mundo para transmitir a graça de Deus que estava sobre ele na vida das pessoas. Principalmente dos pobres, daqueles que eram indignos, aqueles que viviam à parte da sociedade. Então Jesus era aquela pessoa que se tornou um modelo de que a graça do Senhor que está sobre as nossas vidas, ela precisa ser compartilhada. Amém por isso? Vocês estão me entendendo? Graças a Deus. E essa igreja de Macedônia foi uma igreja, irmãos, que eles entenderam esta verdade. Eles entendiam que a graça de Deus que estava sobre aquela igreja, não era apenas para eles usufruírem. Mas eles entendiam que a graça de Deus, ela precisava ser
direcionada, compartilhada. Por quê? Porque, de certo modo, aquele povo, aquela região ali, naquele tempo, estava passando por grandes necessidades, por grandes problemas. E eles não retinham essa graça, mas eles compartilhavam a graça. Então, nós precisamos muito aprender, irmãos, a respeito desta verdade. Porque o que eles faziam aqui é uma contribuição cristã. A graça de Deus nada mais é do que você pegar essa graça e você contribuir aquilo que você está recebendo em favor do seu irmão. E Paulo aborda, em relação a esse contexto aqui, que alguns princípios que devem reger essa contribuição cristã. Então, a primeira coisa que Paulo está falando a respeito deste texto, que a contribuição cristã é uma graça de Deus concedida à igreja. Né? Paulo está ensinando para essa igreja que contribuir é ato de uma graça bendita que vem do nosso Senhor. Ou seja, a igreja do Senhor, ela foi estipulada, ela nasceu do coração de Deus para manifestar, para ser a expressão da graça de Deus aonde ela estiver. O que eu quero dizer para vocês aqui de uma forma direta? A igreja, o Senhor Jesus, Ele nos deu a oportunidade de construirmos este templo aqui, em que nós, através de nós, foi formada uma igreja. Porque a igreja não é o prédio, somos nós. Mas através desse prédio, nós fazemos uma junção de gente em que se autodenomina a igreja do Senhor. Mas o problema é que a graça do Senhor, ela vem sobre nós. Mas essa graça do Senhor que está sobre nós, ela precisa ser compartilhada no nosso meio, irmãos. Na nossa vida, na nossa circunvizinhança, nas pessoas que nós conhecemos. Então, a igreja de Jesus, onde ela nasce, ela precisa ser a expressão da graça de Deus. Ela precisa manifestar essa verdade. E você sabe o que eu acho maravilhoso, irmãos? Porque tem como fazer isso. Porque essa igreja da Macedônia, se você estudar, se você for estudar a fundo o que essa igreja passava naquele tempo, é algo terrível. Eles passavam por grandes tribulações. Elas passavam por profunda pobreza, grandes perseguições. Ali existiam pessoas que traíam eles, mas mesmo assim, o coração deles estavam envolvidos em contribuir aquilo que eles às vezes nem tinham. Isso é tremendo, irmãos. Porque eles sabiam que fazer a vontade de Deus é algo que era primordial na vida dele. E fazer a vontade de Deus, meus irmãos, não é tão simples assim. Eu sei que não é tão simples assim, mas quando ela está muito aberta no meu coração, forte no meu coração, não existem circunstâncias desfavoráveis que eu deixe de fazer. Eu faço, independentemente das provações que eu estou vivendo. Então essa igreja, ela viveu esta verdade. Você sabe por quê? Você sabe qual era a identidade dessa igreja da Macedônia? Era uma igreja generosa. Era uma igreja que nasceu, que entendeu que a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser generosa. E eu acho isso maravilhoso, irmãos. Eu acho isso tremendo. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela sobrepuja. Ela manifesta o poder de Deus, ela manifesta a graça de Deus, ela consegue ser a luz do mundo, ela consegue ser o sal da terra. É quando ela não retém a graça, mas quando ela retribui a graça, independentemente do seu padrão de vida atual. Eu acho interessante essas igrejas, porque essas igrejas, irmãos, se nós estudar sobre elas,
uma coisa elas não tinham: prosperidade financeira. Essas igrejas, a maioria delas eram pobres, mas elas eram ricas no poder de Deus. E é por isso que as coisas aconteciam. E é totalmente, e eu acho propício aos dias de hoje nós falarmos sobre essa verdade. Porque hoje as igrejas, o papel parece que está meio invertido. As igrejas estão cada dia mais ricas e poderosas, mas porém vazia e pobre em relação ao poder de Deus. Então está um negócio assim, desajustado. E essa coisa precisa ser arrumada. Essa questão precisa ser direcionada. Eu sei que isso não nasceu hoje. Eu sei que às vezes para nós essas questões não faz muito sentido. Mas a gente precisa entender, a gente precisa compreender que a resposta de um concerto em relação a respeito da graça de Deus ser compartilhada tem que nascer nos nossos corações. Tem que partir através da igreja. Você acha que por que este mundo está perdido, irmão? O mundo é perdido desde sempre. O mundo não está perdido não é desde agora, não. Desde que o mundo é mundo, o mundo ele é perdido. E por que nasceu a igreja do Senhor Jesus Cristo? Para mudar este mundo. Ou seja, nós cristãos, nós não dependemos ali do mundo. Nós não dependemos de política. A nação ela não depende da política. Ela não depende de coisas que fazem parte, que rege em relação ao mundo do que se trata aos cuidados. O mundo ele precisa da igreja do Senhor. Aí você tem que entender que a resposta desta nação somos nós. E muitos de nós esperamos que o outro faça, que os poderes façam algo que mude a história deste mundo caído. Está errado, irmão. A resposta para essa nação é a igreja. É a igreja de Jesus. Mas a igreja de Jesus ela só vai conseguir atuar nessa questão quando ela entende que a graça que nós recebemos, ela precisa ser compartilhada. Segunda coisa que nós podemos falar a respeito deste texto, a contribuição cristã é paradoxal em nossa ação. Ou seja, os crentes da Macedônia estavam passando por tribulações e pobrezas. Entretanto, essas adversidades não o impediram de contribuírem com generosidade e alegria. Aí esse negócio aí pega, irmão. Esse negócio é complicado. Porque muitos de nós, a gente não consegue dar aquilo que sobra. Já reparou tanto que a gente negocia? Já viu tanto que a gente não é satisfeito? Não é que é errado a gente conquistar as coisas. Não é errado, a gente trabalha para isso. Mas você já reparou que a gente, muitas vezes, a gente não fica satisfeito, a gente conquista uma coisa e logo você já não quer mais essa coisa, você quer algo melhor? Será que isso é certo, irmão? Será que isso não precisa ser mudado em nossos corações? A gente não está satisfeito com aquilo que a gente tem, a gente sempre quer mais. E a gente busca a Deus para querer mais de Deus. Senhor, me dá saúde porque eu quero trabalhar mais, porque eu quero conquistar mais. De certa forma isso é errado? Não, não é errado. Mas às vezes a nossa motivação está errada. Em querer só para nós, só para nós, só para nós. Quando nós não temos generosidade, meus irmãos, a gente é egoísta. E isso aqui é uma coisa muito séria de se dizer. E talvez ela traz algum desconforto para nós. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, ela nasceu para contribuir. E não só apenas para receber. Aquilo que você recebe de graça, você tem que contribuir também de graça. Mesmo que isso gere um esforço da nossa parte.
Mas essa é a vontade do Senhor. Você acha que foi fácil Jesus Cristo sair lá da sua glória, vir no mundo aqui, pregar, sofrer em favor de nós? Foi fácil? Sim ou não? Claro que não foi. Então teve um trabalho árduo da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o nosso trabalho também é árduo, irmão. É árduo. Eu sei que muitas vezes nós temos que renunciar a alguns sonhos nossos para fazer a vontade do Senhor. Eu me lembro, eu acho que eu já falei aqui a respeito de um testemunho de uma irmã que me edificou bastante. Nós estávamos numa obra aqui nesse templo, há mais de 10 anos atrás. Ela programou uma viagem para ir para Israel. O sonho dela era ir para Israel. Mas só que um dia, tinha alguém ministrando aqui, no nosso meio, falou a respeito da obra, não pediu nada de oferta, porque vocês conhecem a nossa igreja, nós não fazemos esse tipo de situação. A gente não constrange ninguém. Mas simplesmente essa pessoa entendeu que o quê? Falou, gente, é mais importante eu contribuir para a obra do Senhor do que realizar um sonho meu de ir para Israel, porque depois eu vou. Então isso, de certo modo, isso gerou um esforço da parte dela. Você acha que é fácil a gente abrir, né, a mão, né, o bolso e... Não é, eu sei que não é fácil. Mas é o que a gente tem que ter cuidado com isso, irmão. A gente tem que ter muito cuidado. Muitas vezes, irmãos, a gente é preso, a gente é dominado pelo nosso egoísmo. E o egoísmo é uma coisa muito sutil. Ela é muito sutil, ela trabalha dentro de nós de uma forma muito enganosa. Porque a gente se faz de coitado. A gente se faz de vítima. A gente acha que os nossos problemas são grandes demais. Aquilo que eu conquistei foi um suor, foi danado, foi difícil. Eu sei que foi. Mas isso não é motivo de eu ficar de mão fechada, irmão. Quando uma pessoa é egoísta, e Deus sabe quem é, eu não preciso apontar dedo para ninguém, porque isso fala até comigo. Vou ser bem honesto com vocês, essa palavra me constrange. Né? Mas só que é o seguinte, Deus sabe como é os nossos corações. E a gente tem que tomar muito cuidado para que essas coisas não dominem os nossos corações. A gente disfarça o nosso egoísmo com sentimentos sutis. O egoísmo é traidor. E o egoísta, o Deus dele, é o dinheiro. É o mamon. Isso não faz parte da pessoa de Jesus Cristo. Essa igreja da Macedônia, ela tinha tudo para falar não. Mas ela disse sim. Mesmo diante das provações, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, ela foi fiel ao Senhor. Ela não negociava. Você sabe por que ela não negociava? Porque a graça de Deus na vida dessa igreja era envolvida em amor. Ali tinha amor. E quando a igreja ela se envolve no amor, no quebrantamento, ela não mede esforços para fazer aquilo que Deus manda. Amém, irmãos? O que me lembra dessa passagem aqui é a viúva pobre. Gente, se tem uma pessoa que me constrange na Bíblia, é essa viúva pobre. Porque cenário de uma viúva naquele tempo era difícil, irmão. Uma viúva não era benquista. A viúva não tinha ninguém, ela era rejeitada. Ela era escanteada. Uma pessoa, ela não tinha vez.
Aí chegou no momento de participar dos dízimos e das ofertas, ela foi lá participar com aquilo que ela tinha. Aquilo ali quebrantou o coração de Jesus, mano. E não foi o valor que ela deu, mas foi a generosidade que ela tinha no coração. E você sabe por que que ela teve essa generosidade, esse ato de generosidade? Porque ela entendeu que a graça de Deus que estava sobre a vida dela deveria ser compartilhada. Enquanto os seus discípulos estavam olhando para o templo, né? Aquela coisa mais linda. Aí Jesus, não, meu irmão, isso aqui vai tudo cair. Isso aqui, tudo aqui vai desmoronar. Aquela mulher está plantando para a eternidade. E foi exatamente essa mulher que chamou a atenção do mestre. Aí eu pergunto para nós aqui esta noite, será que nós temos tocado o coração do mestre? Será, irmãos? Eu fico perguntando para mim, será que Jesus olha para mim, ele tem se agradado das minhas atitudes? Porque aqui, meus irmãos, não está falando nada a respeito de dons. Se eu canto bem, se eu falo bem. A igreja de Corinto tinha essas riquezas. Era uma igreja que tinha dons. Mas ela estava faltando isso aqui, ó. Uma igreja que tinha a mão fechada. Uma igreja extremamente egoísta. E que ela tinha que mudar o seu ato de ser igreja. E nós, como igreja, precisamos muito aprender com os macedônios. Nós podemos entender que eles não ofertaram porque eles eram ricos. Mas eles ofertaram apesar de serem pobres. Eles eram pobres, mas enriqueceram a muitos. Nada tinham, mas possuíam tudo. Você sabe por que eles possuíam tudo? Porque Jesus Cristo era abundante na vida deles. Aí eu falo para vocês, irmãos. Está vendo que nós não precisamos de muito dinheiro? Mas o que nós precisamos é da graça de Deus inundando os nossos corações. Terceiro, a contribuição cristã é transcendente em sua oferta. A Bíblia fala aqui que eles tiveram a disposição voluntária de dar além do esperado. Eles tiveram a disposição de dar, mesmo não sendo solicitados. Eles entendiam que bem mais aventurado é dar do que receber. Essa igreja dava até o que ela não tinha. E ela recebia vida da parte de Deus, a tal ponto que, depois de milhares de anos, a gente está falando dela aqui esta noite. Imagine só o seu testemunho de vida, o testemunho da igreja local sendo exemplo daquilo que ela fez muitos anos atrás. Isso é maravilhoso, irmãos. O que nós semeamos aqui esta noite, essa palavra que essa igreja de Macedônia, ela semeou, eles não colheram ali naqueles dias, mas eles colheram para a eternidade. E é isso que nós devemos nos preocupar. A gente precisa saber se nós estamos semeando para a eternidade. Porque os verdadeiros cristãos, meus irmãos, eles vivem de acordo, não é o que eles falam, mas é aquilo que eles fazem. Aquilo que eles praticam. E muitas vezes, irmãos, essa prática que eu quero que vocês entendam, quem vê ela é Jesus. Quem vê ela é o Senhor. Às vezes a minha prática aqui agrada o coração de vocês, mas pelo Senhor Jesus Cristo eu só estou sendo reprovado. E esse tipo de coisa que eu preciso me preocupar. Que eu preciso olhar para mim mesmo e ver, Senhor,
O que eu estou fazendo da minha vida? A contribuição cristã, ela é progressiva em sua prática. Ou seja, um bom começo não é a garantia de progresso na contribuição. Essa igreja, irmãos, se nós estudarmos Coríntios 1 e Coríntios 2, Paulo essa igreja tinha grandes problemas. E Paulo foi para essa igreja, direcionou essa igreja, e ela começou a viver de acordo com o propósito do Senhor. Mas ela caiu, a tal ponto que Tito teve que voltar para esta igreja. E Tito, quando foi orientado por Paulo para voltar para essa igreja, é para direcionar essa igreja a voltar àquilo que ela praticava. E ela tinha parado de contribuir. Ou seja, o que ela fez lá atrás, ficou lá para trás. O que nós podemos aprender aqui esta noite? Talvez eu fiz muita coisa lá atrás e não estou fazendo mais. Queridos, isso não é suficiente. A nossa contribuição em relação às coisas de Deus, ela tem que ser vivida por nós até a volta de Jesus em nossas vidas. O que ficou para trás, ficou lá atrás. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer a vontade de Deus. Hoje nós vivemos uma geração, irmãos, em que nós queremos fazer a nossa vontade. Aquilo que nós achamos que devemos fazer. E isso é muito perigoso, irmão. Isso é muito perigoso. Porque a igreja que ela parte para essa direção em que primeiro eu vou fazer a minha vontade, ela se torna religiosa. Mas a igreja cristã de Jesus é aquela que primeiro olha a vontade do Senhor, para depois fazer a sua própria vontade. Vocês estão me entendendo, amém? É duro isso aqui, né, irmãos? Mas é a realidade. A Bíblia fala que nós devemos ser aquilo que nós fazemos, mas não é aquilo que nós prometemos. Muitas vezes nós prometemos muitas coisas e não fazemos nada. Progresso, além dessa igreja, em relação a contribuição cristã é progressiva em sua prática, não está apenas em relação a um bom começo, não é a garantia de progresso na contribuição, mas também o progresso em outras áreas da vida cristã não é garantia de crescimento na generosidade. Ou seja, uma igreja rica em dons não serve para nada se ela não for generosa. Se você for um bom cantor, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não for generoso, misericórdia. Se você for um bom pregador, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você não tiver um coração generoso, você está reprovado. A contribuição cristã não é resultado da pressão, mas o exemplo de Cristo. A nossa contribuição, irmão, deve ser motivada, não é porque eu estou pregando aqui. Eu não estou querendo constranger ninguém aqui esta noite. Mas eu estou querendo levar a igreja a ter uma compreensão de que nós devemos amar a Cristo. Aquele que ama a Cristo, ele contribui com os outros. A igreja precisa aprender a se mover nessa questão. Quando a igreja entra nessa conexão de amar a Deus, amando as pessoas, amar a Cristo, amando as pessoas, ela vai ser generosa e o nome do Senhor será glorificado. Nós temos que amar, irmãos.
A igreja foi chamada para amar. E se nós não compreendemos esse amor, a gente não entendeu nada o que é a graça de Deus. Se a gente não consegue amar, a gente ainda não está vivendo o Novo Testamento, a nova aliança. Porque a palavra de Deus diz algo tremendo. Jesus disse: novo mandamento vos dou. Você lembra disso? Sim ou não? Amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Que tipo de igreja que nós somos, irmãos? Que tipo de cristão você é? Como é que Jesus tem olhado para nós? Você quer satisfazer o seu ego? Os seus desejos, as suas vontades? Tudo bem. Agora, você quer fazer a vontade de Deus? Você quer amar a Deus? Você quer viver para Deus? Você quer saber e entender como Jesus olha para você de uma forma muito carinhosa? Contribua. Que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém. Eu vou parar por aqui, irmãos. Eu vou parar por aqui. Ainda tinha algo mais a falar, mas nós passamos um pouco do nosso horário. Mas eu creio que o propósito do Senhor já se cumpriu no nosso meio. Portanto, eu quero convidá-los a ficar de pé. Nós estaremos participando da ceia esta noite. E se nós estamos participando da ceia do Senhor, a gente precisa olhar para a cruz de Cristo. Essa cruz do Senhor se manifesta a graça de Deus. Mas essa graça, ela não foi barata. Ela foi cara. Você sabe por quê? Porque teve um ato de generosidade. Se Jesus foi naquela cruz, é para que nós pudéssemos também pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. A cruz de Jesus, ela não é barata. Ela requer um preço. E eu espero, em nome de Jesus, que nós, ao sairmos daqui, nós possamos compreender o que é a graça verdadeira do Senhor. A graça de Jesus, ela é superabundante. E ela precisa ser vivida no nosso meio.